queridos amigos e amigas. Hoje eu tenho a felicidade de receber no programa uma das mais queridas artistas plásticas de nossa região, Nancy Carpe. São mais de 40 anos nos brindando com a beleza de suas obras em inúmeras exposições no Brasil e no exterior. Bem-vinda, Nancy. Prazer recebê-la hoje. Prazer é meu, Mirna. Obrigada pelo convite. Agradeço. Como é que foi que você começou a pintar e quem inspirou essa sua arte? Assim, a minha referência mais antiga de memória é de criança. E a minha mãe pintou 2 quadros para decorar a casa. E a minha referência é de ver esses quadros assim na parede e de sentir o cheiro da tinta. E aquilo, eu achava uma delícia, aquele perfume da tinta a óleo. Minha avó também, que morava com a gente, mãe da minha mãe, ela pintava muito com lápis de cor, desenhava. E minha mãe comprava lápis de cor pra gente, e daí eu via minha avó desenhar, eu imitava. E a primeira vez que eu vi, assim, o tubinho da tinta, eu devia ter, acho que uns 7 ou 8 anos, eu gostava muito de ir na estante pegar livro de poesia, o Tesouros da Juventude. Tinha umas poesias, eu gostava de ler, achava lindo. E uma das vezes que eu peguei, eu vi que tinha uns tubinhos assim amassados ali, uns 2, 3 tubinhos. Eu me encantei, eu senti o cheiro, aí eu lambi, você acredita? Eu comi tinta umas 3 vezes na vida, porque aquela coisa dos pintores morriam porque comiam tinta, se intoxicavam. Eu acho que eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu devia de ter acho que uns 10 anos, 11, eu pedi pra minha mãe para comprar uns tubinhos que eu queria pintar e uma tela dela que tinha sobrado dessas, ela deu para que eu pintasse ali. E daí eu acabei querendo pintar a Igreja São Benedito, que a gente morava em frente. E eu cismei de fazer e pintei assim, mas eu não tinha as técnicas, então eu achava que aquilo, mas eu conseguia ver que aquilo não estava ficando bom, que estava ficando horrível. Hoje eu até gosto, porque eu gosto do horrível. E daí eu lembro que todo mundo falava assim pra mim, nossa, o muro, porque tinha um muro velho assim no becão, nossa, o muro ficou ótimo, o muro ficou ótimo, acho que por isso que eu fiquei gostando das coisas inacabadas, velhas. E você daí, coloca isso nas suas obras? Coloco, o inacabado, não finito. E daí minha mãe acabou, eu nem sei, acho que minha prima, filha de um tio, Daisy, ela aprendia, parece que, ficamos sabendo, o colégio, embora o colégio patrocínio fechado para aulas, eu estudei lá o primário e depois fechou. E daí o colégio fechado, mas tinha a irmã Ana Lúcia que ensinava pintura lá. E minha mãe, de tanto ver que eu queria, que eu gostava, eu tinha uma mala assim de lápis de cor até a boca. Todos os lápis de cor que eu via, eu queria os de 50 cores, os de 60, se tivesse 100. E ficavam todos lá, lotava aquela mala, aquilo eu levava pra cima e pra baixo. Daí minha mãe me colocou lá, tinha já umas tintinhas a óleo, e aí a irmã Ana Lúcia começou a ensinar. Ela tinha uma referência com métodos de mestres franceses, que era a pintura acadêmica. E ela começou a ensinar, mas eu acho que eu era meio rebeldinha, porque eu gostava de pôr empastes de tinta. E ela uma vez ela falou, não pode, tem que ser lisinho, porque acadêmico é liso, né? Aquela feito com os relevos, as dimensões com a luz e a sombra e as cores. E daí eu falei pra ela, mas é claro que é liso, irmã Ana Lúcia, porque aqui é a fotografia do quadro. Mas se a senhora olhar direito, a senhora vai ver que no original tem o pelote, ó, nessa lua cheia de nuvens. Isso aqui você já estava ensinando a professora, né? Depois eu me lembro que no ano seguinte que eu queria pintar um cavalo do Tesouro da Juventude, que era um cavalo branco que vinha correndo de frente. E era uma coisa assim pequena na figura do livro, mas eu quis, porque eu vou fazer, eu amo cavalo. Então eu adorava montar cavalo, aprendi a montar, não deixava ninguém subir, ia lá no pasto do sítio, lá subia, as casinhas sumia, ninguém nem me via, eu ia aparecendo só de tarde quando todo mundo ia embora. Então, aí, esse desenho, eu falei, eu vou pintar, mas eu quero grande, quase um cavalo de tamanho natural.
e mandei fazer a tela e fui levar, mas eu fui levar a pé. Da minha casa, que era em frente à igreja de São Benedito, até o colégio. É louca. Minha mãe falou, como? Não, mas vou. E daí ele começou a ventar no meio do caminho e até lá. Eu não conseguia, quase que eu fui parar na torre da igreja matriz. Mas eu consegui chegar lá, nem sei como, aí acabei pintando o quadro, aí... Aí nesse quadro você uniu as duas paixões, então, né? A pintura e os cavalos. Ô, Nancy, você já falou aí que gosta, assim, de colocar uma coisa, assim, meio desgastada, né? Isso. Mas eu percebo e eu gosto muito também das suas obras em que você se coloca, né? Você faz um autorretrato. Por que você se coloca lá? Então, eu fiz uma série, assim, de autorretrato no tablet. Eu ganhei o tablet do meu marido quando eu fechei a minha loja, foi acho que por volta de 2012, 2013. Eu falei, mas pra que você vai me dar uma coisa dessa? O que eu vou fazer com isso? Mas dá pra você desenhar, pintar, você não vê que tem... Imagine, nesse negocinho pequeno, isso é uma coisa horrorosa. Mas eu falei... Aí ele falou, porque até então você só usava tintas. Tinta e tela, e a minha referência maior era um tinta e tela. Eu falei, eu gosto de pintar com tinta e tela, eu gosto do cheiro, eu gosto da pasta, né? E aquilo era uma telinha de vidro e tal. Ele falou, dá pra mim então, devolva. Eu falei, não vou devolver. Daí ficou lá na gaveta, acho que 1 ano, 2 anos. Depois eu descobri que tinham referências de pincel, canetinha transparente e tal. Eu comecei a desenhar e aí eu descobri. Como tudo, aí eu mergulho assim de cabeça, mas eu fico que eu só vejo aquilo. E daí eu comecei a desenhar, mas eu sempre tive um certo receio de desenhar a outra pessoa, porque eu não sei se a pessoa gosta ou não. As encomendas que eu tive de retratos, então me vieram como encomenda para eu fazer, para figurar no lugar, tudo bem. Mas eu fazer assim porque eu estou idealizando, eu tenho um receio. De usar uma figura que alguém se reconheça ali. Isso, a pessoa pode se reconhecer. Já aconteceu que eu fazia umas plaquinhas quando eu tinha loja na Fábrica São Luís. Eu tinha uns desenhos com canetinha hidrográfica do meu tempo de ginásio, uns personagens que eu inventei. Eles eram uns personagens cômicos, eu fazia com os olhão, um jeito e tal, e guardei. E daí... Uma vez eu coloquei numa placa, eu desenhava as plaquinhas para chamar atenção com o endereço para irem até a fábrica lá para ver a nossa loja. E aí ligaram um personagem que eu tinha feito a uma pessoa. E falaram, você desenhou fulano? Eu falei assim, não, mas desenhou porque eu sei que você desenhou, é a cara dele. E você desenhou. E era uma pessoa conhecida na cidade. Eu falei assim, não... Eu não imagino, eu vou trazer para você ver o meu desenho, para você ver de onde eu tirei. Porque às vezes a pessoa pode não gostar. Então desse episódio em diante você... Aí eu suprimi e eu comecei a me colocar. Eu falei, eu posso fazer o que eu quiser comigo, desenhar eu feia, cômica, fazer o que eu... Então daí eu comecei a explorar e fiz um monte de desenhos. A maioria dos artistas passam realmente por fases, né, de utilizar técnicas diferentes, de usar temas diferentes. Então eu queria que você comentasse algumas dessas fases que você passou, além dessa última com o tablet, e depois a gente vai ver umas fotos. Assim, a minha lembrança da primeira referência que eu tive de criar mesmo foram cavalos de aquarela com bico de pena. E tanto que foi a primeira exposição individual que eu fiz no Museu Republicano. E eu fiz uma série grande, acho que tinha uns 30 desenhos no papel canson, esses cavalos com bico de pena, em aquarela e bico de pena. E essa foi uma fase. Depois, normalmente eu tenho assim, as fases, então aquilo vem vindo devagar, cresce, eu fico tão obcecada, só produzo aquilo, só vejo aquilo, e depois aquilo vai se esvaziando, esgotando o tema, e daí eu já quero outra coisa, já fico enjoada daquilo, já vou, silencia. Depois dessa fase, eu tive também uma fase que foi, eu comecei a fotografar e a pintar, e também eu dava aula e eu pegava os meus alunos e falava, vamos andar em Itu para pintar
algum lugar. Então um dia a gente ia com quem queria, porque nem todos queriam. Então os que queriam, a gente ia, por exemplo, no Jardim do São Francisco, eles escolhiam, desde fosse uma flor, uma folha, o tema que eles queriam. O que eles quisessem, eles pintavam ao vivo para soltar a técnica e tal. E eu também, aí nessa época, eu comecei a produzir, tirar fotografia, fiz algumas fotos, chamava-se Fazenda Rancho Alegre. Hoje é lá o Teodora, o Portela Aberto, essa região lá. Isso. E eu fiz várias fotos, inclusive das crianças que viviam lá e tal. E daí eu produzi acho que uns 5 ou 6 quadros, pintei uns 5 ou 6 quadros com esse tema. E a fase Nambiquara? Nambiquara, é. Essa foi uma fase que eu não gostei, o primeiro quadro que eu fiz. Eu vou até contar. Eu não gostou por quê? Depois eu me apaixonei. Aí produzi, é a minha fase maior. Teve uma fase de Itu, que eu chamo Itu Quarto Centenário. Eu classifiquei, porque eles foram produzidos não ao longo, assim, em sequência. Eu sempre gostei de faço uma coisa, depois corro para lá, faço outra. Eu misturo várias ao mesmo tempo, várias fases. E essa Nambiquara é assim, eu tinha um quadro, eu tenho a foto dele, eu comecei a pintar, eram retratos de pessoas da cidade de Itu, assim, conhecidas, elas que eu ia assim, tipo, não era homenagear, mas eu ia assim retratá-las numa tela de 1 metro por 1 metro, todas juntas ali. Ia ficar uma coisa super legal. Nesse quadro, eu pintei o primeiro quadro da fase Nambiquara, que chamava Vox Temporis. E esse quadro, depois ele foi vendido na minha loja. A primeira, acho que foi a primeira venda que eu fiz, eu nem lembro, eu tô meio com a memória ruim. E única coisa que ficou de um dos retratados foi o olho, que formou o olho da arara. Eu deixei, que tem 2 araras e um tucano num galho. E daí eu olhei assim pro quadro, ele era super colorido, porque as aves brasileiras são coloridas. Eu fiz meio assim, inacabado, já era a minha técnica, eu já tinha me soltado desse acadêmico assim, e eu falei, mas tá tão colorido, mas eu falei aquilo porque eu gostava de cor assim apagada, escura, marrom. Eu tava numa referência, eu pintava as igrejas de Itu assim, com cores marrom. Depois eu falei, mas eu comecei a me apaixonar e fiquei produzindo, acho que durante uns 3 ou 4 anos, produzi tudo, fiz 2, Nambiquara 1 e 2, porque daí eu tinha uma outra ideia, falei, esse vai ser uma outra. Já numa fase mais colorida, então. É uma fase mais colorida a Nambiquara 1, e a Nambiquara 2 é uma fase, eu até falei, olha, nossa, parece que eu pintei as aves soltas na natureza, Nambiquara 1. E a Nambiquara 2 parece que eles estão todos em gaiola, porque eles são divididos em quadrados, sabe? Teve uma fase de arte sustentável também, né? Também, Isso foi quando a gente teve a loja na Fábrica São Luís, por volta de 2003, 2004, eu, Jair Galese e Sergirson de Freitas, nós nos reunimos e acabamos ficando ali no corredor da fábrica, conversamos com o Ricardo, se a gente poderia expor nossas obras ali e tal, nos sábados e nos domingos. E depois disso, a gente expunha, ia bastante gente ver, acabamos alugando a sala do pátio e ficamos lá, acho que por volta de 1 ano. E daí ali tinha o seu Walter Flores, que também lidava com marcenaria, mas ele tinha muita coisa assim de demolição. Janelas antigas e essas janelas diferentes. Aí ele tirava uma madeirinha e eu comecei a visualizar aquilo e fazer assim, colocar um espelho, colocar uma pintura. Eu fiz também umas coisas, ele tinha... Reaproveitando esses materiais. Reaproveitando. Aí ele tinha umas janelas assim que não tinham divisões. Eu falei, eu vou pôr uma tela de galinheiro, eu vou pintar uma coisa com umas galinhas caipira atrás. E ele pedi para ele, põe uns ganchos aí, serve para pendurar vassoura, pano de prato, o que quiser. Mas foi assim que o pessoal adorava de ver.
Inclusive, eu tô vendo eu presente trouxe. que eu vou ganhar, gente, eu já sei que eu vou ganhar. Eu trouxe para você. É arte sustentável porque é feito com madeira, retalhos de madeira. E aí eu mesmo produzo a etiqueta, eu faço a etiqueta no computador. Então o objetivo é que seja mesmo. Então aqui os pregos, um porta-chave, ele tem os preguinhos. Um porta-chave, né? Isso. Esse aqui é uma colagem feita com uma tela minha que eu tiro na impressora e faço. Então é uma coisa assim para você colocar na sua oficina, na sua garagem para colocar a chave lá. Olha, é uma graça. Muito obrigada, viu? Amei. Ai, que bom. Amo receber presentes. Então eu vou deixar aqui, tá? Então eu vou falar pra você, me dá uma foto sua que eu vou fazer uma brincadeira com você na história da arte, no tablet. No tablet? Isso. Eu quero. Então você me escolhe uma foto, você manda, e se você quiser, você manda a referência da pintura que você gosta de algum artista, onde você quer que eu retrato você ali, aí eu faço. Tá bom, combinado. Vamos ver então umas fotos com obras e algumas fotos da carreira da Nancy também? Vamos lá? Nancy, esse foi o primeiro desenho que você fez? Foi, isso, da Igreja São Benedito. Ó, o muro que eu falei tá ali. O muro realmente ficou bacana, todo mundo só falava do muro. Artimanhas. Isso, essa foi com Mona Lisa. O pai dela era dono da papelaria Apollo, acho que foi nos anos 80. Ali na rua 20 de Janeiro, tinha umas salas em cima que o senhor Alfredo alugava. E ficamos sabendo... E daí alugamos uma sala maior, tinha assim uma parte ali na frente pra gente dar aula. Eu e ela dava aulas de pinturas em gesso, pinturas de tecido. Artesanato, isso. E eu dava aula de pintura a óleo. Essa criança com chupeta na boca... É lá da Chácara Rancho Alegre. É lá uma das fotografias. Naquela fase inicial. A fase inicial. Tem ela, tem depois um outro quadro que eu pintei. E as crianças na porta da casa, assim, sentadinhas. Eram umas três crianças. E aí eu pintei. É uma sequência, você falou, né? Isso. Esse é o cavalo da exposição. É um dos... que compuseram a exposição que eu fiz e depois acabou resultando na exposição do Museu Republicano. Cavalos de novo? Isso, esse é na parede da minha casa, era uma parede que tinha uma infiltração e tinha um bolor. E eu fiquei assim mas tinha umas manchas, eu ficava olhando, eu sempre gostei de manchas, de coisa, os muros velhos, eu acho, lá daquele quadro lá. E eu tinha ganho umas tintas e eu acabei fazendo experiência, comecei a ter ideia, fazer experiência, diluir as tintas para pintar uns cavalos aquarelados, ainda estava na referência da aquarela dos cavalos. E comecei a desenhar os cavalos, um cavalo, depois comecei a fazer a sequência, comecei a ver outras cabeças para cá. Foi a parede toda? Foi a parede inteira. Isso é uma capa de lista telefônica. Isso. E o caipira picando fumo. Isso. E falando no celular. Isso. A Listel lançava uma promoção para sair alguma coisa na capa todo ano, uma coisa diferente. A professora Célia Bombana já tinha ganho. E eu já tinha mandado algumas coisas, mas não tinham entrado na referência, porque eles gostariam, sempre eles mantiveram uma referência que tivesse alguma coisa a ver com a cidade, com o telefone. Eles me selecionaram e na época eles compravam o quadro, e esse quadro ele ficava na antessala do escritório do filho do Civita, o presidente da Abril Cultural. Para mim foi muito bacana, porque quando chegou a lista telefônica foi assim uma conquista, né? E uma super homenagem ao Almeida Júnior, né? Nossa, sem dúvida. Esse é o Salão Paulista, acho que 2002 aí. E foi acho que um dos últimos anos que teve o Salão Paulista. E eu entrei com um quadro de cavalos que chama Cavalos Vermelhos. Esse se chama Romaria. Romaria. Eu vi uma foto no jornal Periscópio falando de tu e tal, e era
Romaria, acho que de 1940 e pouco, na década de 40. Tem ali no segundo lugar o Seu Adão, que tocou muita sanfona em quadrilhas, festas juninas daqui de Itu. E daí, quando eu olhei a foto, eu achei assim fantástico, 5 assim perfilados ali, e me inspirou muito para fazer essa pintura. E depois eu tem uma veia assim que eu escrevo alguns textos, nem me atrevo a dizer que é perguntar poesia. o que é esse texto embaixo. Nem me atrevo a dizer que é poesia, mas são os textos com rimas, umas coisas que eu inspiro, tinha no caderno. Eu sempre, às vezes, tenho algumas pinturas que eu faço que eu combinei com esses textos. Olha, isso aqui fica bom aqui, e aí ficou como uma estrada. Que eles buscam alguma coisa numa romaria, né? Sempre você busca, você vai lá, alguma coisa você está buscando. Aqui com o Sergirson, né? Isso, Jair Galese. Nós estávamos na fábrica, já tínhamos a nossa loja lá. Nós estamos aí fazendo Enteléquia. Sergirson batizou Enteléquia, quer dizer o pensamento coletivo de um grupo de pessoas. Né? A parede do consultório do Dr. Safi. Um dia ele entrou lá no nosso ateliê, lá na fábrica, e falou que ele queria na parede alguma coisa de arte e tal, que falasse da cidade, e daí nós tínhamos já nossas obras, então fizemos blocos, e daí nós colocamos esculturas e as pinturas, formando um pensamento coletivo. E esse retrato? Esse daí foi a minha primeira encomenda de retratos oficial, Padre Delbu. Ele era reitor do Colégio São Luís. Ele queria dar continuidade para a galeria de reitores do colégio. Aí ele trouxe uma foto para ver como ficava. E daí eu acabei fazendo, ficou muito bom. Ficou a fisionomia, eles ficaram assim, nossa, não. E aí ele acabou trazendo mais 5 fotos, e uma delas é essa, mas com as referências. Eu tinha que fazer o fundo exatamente esse, assim, nessas cores. Esse é o Padre Coelho, né? Padre Coelho. Esse é a Sociedade Brasileira de Mastologia, no Rio de Janeiro. Também foi Joseli Angelieri, que nós temos a nossa professora de natação, Cristiane Munhoz, ela falou, você tem, ela também pinta e tal, e daí acabamos trocando assim um portfólio, ela acabou vendo, e daí ela me indicou pro Dr. Alfredo Barros, que era o médico dela, me indicou porque ele estava procurando alguém para fazer uma galeria ele queria fazer uma galeria de retratos a óleo dos presidentes da sociedade. E daí ela me indicou e ele me mandou as fotos, e esse é importante, eu peguei até essa foto dele porque ele foi o fundador da sociedade, Dr. Coutinho. E foram quantos nascidos? Foram, eu acho que deve estar uns 25, 26 agora, porque agora cada troca eles me mandam a encomenda do que saiu. E nessa época acho que foram umas 21. Domingos Fernandes? Isso. Esse foi em 2003. Domingos Fernandes não tem referência, não tem foto, é o fundador da cidade. E o meu amigo Fernando Oliveira, arquiteto saudoso, ele falou assim para mim, vamos fazer, meu pai tinha falecido recentemente, vamos fazer uma exposição. Ele queria, acho que me alegrar, né, que eu ficasse, fazer uma exposição no museu. Olha, você pega esse quadro, esse aqui e tal, e depois você tem que fazer um novo, você tem que fazer, por que você não pinta seu pai como Domingos Fernandes? E acabei pegando uma foto do meu pai 3x4 e fazendo na minha técnica, uma técnica que eu desenvolvi, a coleção Nambiquara 2, que é essa técnica, e acabei fazendo. E daí, sua mesmo, né? Que é sua. Referência minha mesmo, que é também, olha, agora que eu de falar, eu fiz o caipira da Listel nessa técnica também. E o que foi curioso que esse quadro é de 2003, apareceu, fez parte dessa exposição no museu, que chamou-se Distâncias Culturais, essa exposição, e depois, quando foi lançado o livro dos 400 anos de Itu, o Frederico Gazola foi até minha loja e falou, tem uma foto, a gente não tem a foto, a gente gostaria de colocar uma foto de Domingos Fernandes, mas como não tem foto, você tem um quadro e tal, que a gente viu.
Em algum lugar eles viram. Aí entrou no livro. Daí entrou no livro. Monsenhor Camilo. Isso, tá na Igreja Santa Rita. Fiz junto com uma coleção dos retratos do asilo, né, na época. Do Asilo de Itu. Do Asilo de Itu, do Asilo Candelária. Esse é o asilo. São fotos de ex-presidentes do asilo. De ex-provedores. O terceiro é o meu tio Mário Delbu, casado com a minha tia Lourdes. Ele foi provedor do asilo e o filho me procurou, meu primo, e falou assim, que eles gostariam de colocar o quadro do pai lá no asilo, na galeria de provedores. E se eu faria o retrato e tal. Eu falei, lógico, imagine. E daí ele trouxe algumas fotos e falou pra mim, mas faltam vários que ele tinha visto, por que eu não mandava uma propaganda? Que ele sabia, eu vivia mandando carta, divulgando meu trabalho. E por que eu não mandava, assim, tipo, convidando, ligava para as pessoas que alguém quisesse fazer? E daí 5 deles quiseram. E esse casal são finlandeses, se chama Isabel Freitas. O esposo dela era pai do moço, o noivo. Esse moço loiro que aparece. Isso, do noivo. E eles, acho que, não sei se eles ofereceram ou eles pediram de presente de casamento um retrato. E daí ela, acho que conhecia o meu trabalho, me procurou para que eu fizesse. E é uma tela que tem, acho que, 1,90 por 90. Grande, né? É grande, saíram em tamanho natural. E essa tela tá na Finlândia, então? Tá na Finlândia. Esse é o filho do senhor Josef Voinas. Ele tinha 2 filhos e um filho tinha morrido de leucemia. E ele queria fazer um presente para a esposa dele. E daí trouxe, eu falei, as fotografias que ele mais gostava. Ele trouxe uma caixa. Eu não sabia o que decidir. Mas foi até bom, porque daí me veio essa inspiração. A foto dele, praticamente uma das últimas fotos do moço, e as outras da vida eu representei como um filme, assim. Esse é meu amigo Fernando Vicente de Oliveira, saudoso. Desde os 6 anos eu falo, meu irmão, brigamos inúmeras vezes e fazemos as pazes inúmeras vezes. Ele me dava ideia de arte, ele acompanhava o meu trabalho, ele gostava. Fernando, nossa, que paixão. Eu senti muito quando ele se foi. E aqui, Nancy? Esse foi quando teve o SWU. Aí eu me inspirei, eu falei, queria fazer, eu tinha loja ali na esquininha do Bar do Alemão ali, do que Bom Jesus. DAD? Isso, DAD. E daí eu falei, eu vou me inspirar, eu queria fazer alguma coisa temática disso daí, e fiz Jimi Hendrix e Jane Joplin. E que depois, duplinha, hein? Então, o cabelo dela é todo de colagem de jornal. Uhum. E daí me falaram que eles cantaram junto uma única vez. Alguém que entrou lá na loja falou isso. E aqui é o Dom Quixote. E aqui isso. vai um pouco naquela linha do que você falou, né? De não pintar, não acabar, isso, né? Isso. Esse é o poder? O poder é o populismo no poder. Essa é uma série que você falou que ainda está pintando. Chama Coleção Despintar. Porque eu falei, vou gastar toda a tinta, vou acabar com tudo, tá tudo uma porcaria. Eu vou destruir tudo. Aí comecei a fazer, sabe, daí eu vou, acho meio por assim, que nem falam que é quando você tá dirigindo avião, operando por aparelho, você não enxerga nada, eu vou fazendo, tá na cabeça, meio assim, aí tá lá meio parada ainda. Aqui são já da fase tablet, do né? tablet. Esse eu batizei de Mitologias da Interface. E esse é o Enio Mainardi. Eu comecei a seguir... Pai do Diogo Mainardi, gente. Eu adoro o Diogo assim. Eu adoro também. Então, e comecei a seguir ele no Facebook lá, e eu tinha esses meus desenhos de coisa, tudo com pincel, um ocrão, porque o óculos pra mim, agora uso lente, mas o óculos é uma coisa penosa, então eu faço grande porque aquilo é um sacrifício. E daí eu comentava com os meus desenhos e põe meus desenhos lá. Aí um dia ele me pediu amizade, me convidou para ser amiga dele. Aí ele falou assim pra mim, adoro os seus desenhos, você é uma Picasso. Eu falei, imagina, quem sou eu?
eu queria pôr, eu vou fazer um site, um blog de comentários políticos e tal. Você não cede alguns desenhos para todos, Zênio? Todos que eu vou mandar, você vai ficar até mandando eu parar. Depois eu desenhei ele de Churchill. E ele colocou na página do Twitter dele, comentava, ficou lá uns anos esse desenho. Que luxo, hein? Que privilégio, hein? Adorei. Essa imagem que nós estamos vendo aí, Nancy, é uma referência a que quadro? É As Mulheres de Avignon, de Picasso. E daí eu me coloquei tudo é feito mesmo desenho no tablet. Eu desenho desde o desenho, como se eu estivesse desenhando uma tela. Eu desenho com o lápis do tablet, a referência da canetinha do lápis. Depois eu começo a colorir com as canetinhas. Então é uma etapa, não sei, tem gente que faz esses desenhos virtuais, que são os desenhos que a gente vê, precisos, mas maravilhas. Os meus são meio assim, eu falo tudo assim, um trator, né? Inacabado, que vai soltando fumaça. Porque eu sou autodidata, então eu vou fazendo como eu sei fazer na tela. E aqui é com os pincéis na mão, né? A mesma daí eu faço uma referência com o pincel na mão. E essa é uma selfie picassiana. Eu batizei de selfie picassiana, como se eu estivesse tirando uma selfie. Esse é o jovem, acho que é o Jovem Baco, do Caravaggio, Minha Chica de Almeida Júnior. Minha Chica, cachimbo na mão. Sibila de Delfos, de Miguel Ângelo, no teto da Sistina. Os óculos bem reforçados mesmo. Aí é a Mona Lisa. Frida Kahlo, esse é desse ano. O Caipira Picando Fumo. De novo ele, né? Caipira Picando Fumo. Muito legal, viu? Lindo, hein, Nancy? Adoro. Esse trabalho que você faz no tablet, em que você aparece, é o que eu mais amo. Ai, que legal. Muito legal. Eu quero fazer você na história da arte, Mirna. Mas, Nancy, em 40 anos, né? Mais de 40 anos de carreira aí, foram muitas exposições, prêmios. Eu queria que você falasse as que mais marcaram a sua carreira. Eu me lembro assim de quando eu estava na faculdade, cursando, eu acho que era o quarto semestre, segundo semestre, e eu já tinha esses desenhos de cavalo com bico de pena, aquarelados com bico de pena. Tinha o Salão de Itu, né? SAP, Salão de Artes Plásticas de Itu. E eu me inscrevi no Salão Artes Plásticas de Itu. Eu ganhei uma menção honrosa. Foi a primeira. Depois teve, assim, lembrando, assim, teve uma em Nova York. Nova York, foi medalha de prata, mas já foi no óleo, com a coleção Nambiquara. Bem colorida, assim, as cores bem vivas. Teve uma em Lisboa. Teve uma em Lisboa que foi... Será que a de Lisboa foi, eu acho que foi também com o Nambiquara. E teve uma com Frida Kahlo, que foi no México. As mais importantes, assim, que eu considero são essas. E você fez várias exposições também no Museu Republicano, não? Fiz. A primeira foi de aquarela de cavalos bico de pena. Depois foi uma de retratos, que eu tentei que viessem os quadros do Colégio São Luís, acabou não podendo vir porque tinha que eu ir lá em São Paulo assinar um termo que estavam trazendo, tinha que ter seguro, não por causa que a obra fosse, mas era uma norma do colégio, porque era uma referência deles lá. Mas daí esses não vieram, mas eu consegui reunir vários retratos que eu tinha feito já. Eu acho que, se não me engano, foram os da Sociedade Brasileira de Mastologia também, que na época estavam comigo ainda, eu estava fazendo. Então foram vários. A Câmara de Porto Feliz, eu fiz alguns para eles também. E vieram para a exposição no museu? Vieram, trouxeram. Depois, aí no comecinho, eu acho que 2001 ou 2002, se não me engano, eu fiz uma sobre Itu, se chamou Itu Sacro Contemporânea, e foi só
eu pintei muitas igrejas, teve uma época que eu gostava de fazer as 4 igrejas, depois eu tinha uma outra ideia, eu fazia outras 4, então formava um conjunto de quadros, daí essa Itu Quarto Centenário, depois teve Distâncias Culturais, que foram essas outras referências. E quem quiser acompanhar mais sobre o seu trabalho, tem site, tem canal no YouTube? Tenho o meu canal do YouTube, eu preciso olhar aqui. Ah, tudo bem. O YouTube é youtube.com/Nancy Carpe. E o Facebook, que eu estou sempre lá, que é Facebook Nancy Carpe tracinho, é o tracinho mesmo, não é o underline, é Nancy Carpe tracinho arte. É a minha página que eu tenho lá minhas coisas. Suas novidades, né? Nancy, muito obrigada pela sua presença, parabéns por toda essa obra, essa imensidão de obras que você tem, né? E que orgulham tanto Itu e região. Muito obrigada, Mirna, fiquei honrada de participar do seu programa. Para mim é uma alegria poder falar do meu trabalho. Apesar de eu estar agora que eu estou retomando ele, voltando, fiquei um tempo aí parada, mas muito obrigada mesmo, fiquei muito honrada. Então que você retome com muito gás, porque é um desperdício de talento, né? Se Deus quiser. Né? Não estar ali com os pincéis na mão. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada eu. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 ou 524 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre muito importante para mim. A gente se vê sexta que vem. Beijo no seu coração.